Saudações, irmãos. Eu espero que esse vídeo amador cumpra com o propósito de transmitir a mensagem que era para ser pessoalmente aí com vocês, mas infelizmente as demandas aqui do ministério não nos permitiram chegar neste dia por aí. Mas que bom que temos aí a tecnologia que, por um lado, é tão ah, ameaçadora, né, em muitos aspectos, mas por outro também nos auxilia ah, diante de algumas necessidades. Então, aqui ao fundo vocês têm uma pequena imagem do rio Aripuanã, esse rio que nós temos trabalhado este último ano, né? Várias comunidades e esse mês em especial nós tivemos aqui a realização do primeiro acampamento para jovens, né? Nós chamamos de Day Camp, e inclusive temos um vídeo aí que penso que também será compartilhado aí com a igreja nesta noite, né? Temos estado muito felizes porque aos poucos Deus tem tocado em corações de jovens, crianças e adultos, aberto cada vez mais às comunidades. Ainda sentimos, claro, alguma resistência em algumas delas, em especial a de São Félix, né? Que é uma comunidade que muito desejávamos trabalhar, mas infelizmente até agora temos tido alguma ação por lá, mas ainda distante daquilo que nós gostaríamos, tendo em conta a importância que essa comunidade tem na calha do Aroá, né? Que é uma calha que tem várias outras comunidades, e essa comunidade ela é central, ela é uma comunidade que agrega assim a todas as outras em várias programações, dada a sua posição e a sua estrutura. Mas graças a Deus a gente está avançando e queremos aqui, sem muitas delongas, né? São poucos minutos que me pediram para transmitir uma reflexão, e eu estive pensando desde que conversei com o irmão Jonatas sobre a importância de atentarmos para certas instruções que Deus vem dando ao seu povo desde o momento em que ele começa aí a tomar as primeiras medidas em nos reunir como povo, né? Iniciando aí a história com a aliança feita com Abraão e firmando posteriormente a nação de Israel, quando esse povo livre do cativeiro começa a se direcionar para rumo à terra prometida, Canaã, né? E E essa semana a gente esteve falando sobre isso, e penso que de tanto meditar nas questões que envolvem, nós estamos aqui num processo sistemático de ensino das Escrituras desde janeiro, a, levando as comunidades a olhar para as Escrituras com mais atenção, especialmente para aqueles momentos bem mais marcantes da história, né? Como o princípio, a queda do homem, o momento em que Deus recomeça com o dilúvio e a família de Noé, o estabelecimento da aliança a partir de Abraão, a libertação do povo posteriormente, né, quando as 12 tribos ali se desenvolvem no contexto do Egito e se tornam escravos, e finalmente quando eles saem dali e Deus passa a organizar a nação, tanto politicamente, quanto religiosamente, quanto espiritualmente, né? E isso inclui o estabelecimento da lei do Senhor, né? Até então conhecido como os 10 mandamentos, que viriam depois ser acrescido de vários outros, né? E esses dias que pensamos sobre isso, nós aproveitamos para
também trazer para os irmãos aí algo que falou o nosso coração nesses dias, baseado na questão dos 10 mandamentos. Está lá em Êxodo, a partir do capítulo 20, né? O 19 vai preparando para isso, e é no 20 que a gente começa a ver de forma mais literal, mais ordenada, os 10 mandamentos sendo apresentados. E é interessante porque, muito embora seja, quando a gente fala de 10 mandamentos, eu tenho certeza que é algo que a expressão 10 mandamentos todos nós já ouvimos em algum momento na nossa vida, mas o contexto, o detalhe desses 10 mandamentos ah, tem, de certa forma, sido esquecidos, né? Até diria que dificilmente algum de nós aí conseguiria ah, lembrar de forma bem detalhada, ponto por ponto, os 10 mandamentos, né? Mas realmente Deus queria nos ensinar ali coisas muito importantes e especialmente a começar por Ele, né? É interessante pensarmos que e sabermos, né, que os 10 mandamentos começam com Ele, né? E, e eu creio que de forma bem adequada e necessária, Deus queria que nós entendêssemos a necessidade de sempre começar nele, uma vez que tudo começa nele, ele é o princípio de tudo, e, portanto, o primeiro mandamento já vem logo descrevendo, né? Não terás outros deuses diante de mim, né? Ou seja, eu sou o único Deus, eu sou o único Senhor, e, portanto, não caiam no erro de pensar em outra divindade, em crer em outros deuses e, sobretudo, confiar em outros deuses, né? E eu pensei muito nisso esses dias, porque a, a lei ela nos foi dada, irmãos, para, sobretudo, mostrar que nós somos pecadores, né? Que, infelizmente, nós nos tornamos incapazes de viver a vida ideal que Deus sempre pensou para nós. O pecado realmente corrompeu a natureza humana, corrompeu os relacionamentos, corrompeu o espírito humano de tal forma que a nossa relação com o Criador foi extremamente afetada e, consequentemente, afetou também a nossa relação com o próximo. E como Deus sempre quis isso, que nós vivêssemos bem com Ele e com o próximo, é que os 10 mandamentos começam com Ele, né? E não só isso, os 4 primeiros mandamentos também apontam para a importância que devemos dar a Ele, né? Não farás para ti mais de escultura, não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão, e guardarás o dia de sábado, separarás o dia de sábado para o santificar, para estar na presença dEle, né? E ao contrário do que algumas pessoas que pensam que a ênfase está no dia, na verdade a ênfase está ainda também no Senhor. Ele que sempre quis que nós entendêssemos que, olha, eu estou dando alguns dias, 6 dias, para vocês trabalharem, para vocês correrem atrás da necessidade de vocês, mas eu quero um dia para mim. E inicialmente foi o 7º dia, depois isso muda com o advento do cristianismo, em razão da ressurreição de Cristo, né? E eu acho até interessante isso, eu fiz menção em algumas comunidades esses dias, porque Jesus, quando ensina no Sermão do Monte, uma das coisas muito importantes que ele destaca é que nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? Então, dentro do cristianismo, não é mais o 7º dia, já é o primeiro dia da semana, né? Então, é, observe que nos 4 primeiros mandamentos, a ênfase está em que nós precisamos dar a devida atenção ao Senhor, ter a devida consideração, confiar nossa vida nele, diante de todas as lutas que enfrentamos. É nele que precisamos estar, é para ele que precisamos correr sempre, é nele que precisamos descansar, tá? Então, a lei nos mostra isso, nos mostra que a nossa vida deve estar firmada no Senhor.
bom? Então, ainda também a lei ela começa com ele, porque nós temos a facilidade, irmãos, e isso desde os tempos mais remotos até os dias atuais, a facilidade de criar ídolos, né? De colocar a nossa confiança em coisas que não no Senhor, como o dinheiro, por exemplo, o ouro, o poder, tem cativado as pessoas, tem levado as pessoas a se equivocarem, em pensar que isso traz para nós alguma segurança, né? E a gente acaba então por nos esquecer que aquele que é dono de todo o ouro, de toda a prata, que é nele que nós precisamos colocar a nossa confiança. Então é necessário olharmos para esses mandamentos, esses 4 mandamentos iniciais, entender verdadeiramente o quanto nós falhamos em cumpri-los, né? O quanto nós estamos confiando até mesmo na nossa religiosidade, na nossa espiritualidade, na nossa capacidade é, de conhecimento, até bíblico religioso, né? Eu vejo às vezes certos irmãos assim de outros segmentos e até no nosso meio também batendo peito, achando que o fato de por graça nascer e crescer dentro de um contexto teológico bíblico saudável, que isso por si só é tudo, é a coisa mais importante e acaba deixando de confiar no Senhor, naquele que é a razão de ser de tudo, e acaba confiando nos seus postulados, na sua, no seu segmento, na sua denominação, e fazendo assim também ídolos, não na forma de imagens, mas ídolos que também acabam recebendo uma consideração a mais, né? Como a gente costuma ver em alguns comerciais, inclusive de certas igrejas, quando se passa aquela mensagem de que tudo que pode acontecer de bom em termos de prosperidade, de libertação, de cura, só vai acontecer dentro de um contexto, de um determinado segmento. Não é mais Deus que opera, não é mais Deus de poder que cura, que abençoa, e sim aquilo que a gente acaba colocando assim, a nossa confiança. Penso que os irmãos devem entender exatamente o que eu quero dizer portanto, atentemos para isso, irmãos. Tá? Eu sei que eu estou falando aqui de algo muito básico, mas é necessário que pensemos acerca do que nós estamos fazendo no que se refere à lei do Senhor, aos mandamentos e especialmente esses que iniciam os 10 mandamentos. Por fim, dando sequência aqui e caminhando já para o encerramento dessa reflexão, é, Deus começa com esses 4, Deus começa fazendo com que possamos considerar a importância dele, olhar para ele, porque ele sabe que em fazendo isso, todos os demais serão melhor seguidos, obedecidos, né? Então, se firmarmos a nossa vida nele, os demais mandamentos serão cumpridos, né? Automaticamente. Muito embora não estou entrando no mérito da questão de que cumprir a lei vai salvar ou condenar alguém. Na verdade, até mais condena do que salva, né? Quando você acha que cumprir a lei é tudo, né? Como Jesus sempre confrontava os fariseus de sua época, especialmente quando lá em Lucas capítulo 4 ele lê ali o livro do profeta Isaías e mostra que a palavra encarnada estava ali e aquilo começa a confrontar toda a estrutura religiosa do povo naquela época, a ponto de eles até desejarem apedrejar e matar Jesus pelas afirmações que ele estava fazendo. Assim sendo, é importante entendermos que Deus quer que vivamos bem com Ele mesmo e com os nossos
irmãos, com o nosso próximo, com as pessoas que nos cercam, né? Então, como eu disse, se firmarmos a nossa vida nele, os demais mandamentos serão cumpridos de uma forma natural, muito mais fácil, né? Pois assim como Deus é amor, o seu amor em nós vai nos impedir de mentir. O seu amor em nós vai nos impedir de matar, de roubar, de dizer falso testemunho contra o nosso próximo, de adulterar e de fazer todas as coisas que poderão de alguma forma magoar e ofender o nosso próximo. Então, ao que parece, certamente eu diria, o propósito de Deus com a lei sempre foi fazer com que, ao olharmos para isso, ao entendermos isso da perspectiva de uma vida relacionada com Ele, envolvida com Ele, confiada nele, nós pudéssemos viver bem a vida no sentido da verticalidade, no sentido da horizontalidade, né? No sentido da nossa vida com Ele e isso refletindo na nossa vida com o nosso próximo, irmãos. Essa é a razão pela qual, lá em Mateus, no capítulo 22, e se você quiser abrir aí a sua Bíblia, Mateus capítulo 22, a partir do versículo 34, uma autoridade da lei, né, um mestre da lei, alguém que conhecia bastante, né, da lei do Senhor, ele questiona isso, né, com Jesus. Ele levanta esse questionamento. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 34. Olha aqui. O maior dos mandamentos. Veja só. O texto nos diz: E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, conhecia letra por letra, ponto por ponto, a lei, né? A lei de Moisés. Olha o que esse doutor diz. Ele interroga para experimentar a Jesus, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Ou seja, com todas as tuas forças, com todo o teu ser. Começa com Ele. Olha para Ele. Começa teu dia, termina o teu dia nele. Busca em primeiro lugar a Ele. Este é o primeiro e grande mandamento. Então, aquilo que é como se Jesus estivesse dizendo aquilo que Moisés queria dizer nos 4 primeiros mandamentos, é isso. Busque a Ele. Viva nele. Confie nele. Pense nele. Ore a Ele. Se alegre nele, né? E assim faça dele a prioridade na sua vida. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, queridos, pensemos um pouco nisso. Como eu disse no começo dessa palavra, eu sei que isso aqui é bem básico, mas eu peço que você não se limite apenas a pensar naquilo que nós estamos falando aqui nesse vídeo, mas se volte para esse texto de uma maneira mais detida, num momento de reflexão. Se pergunte, considerando detalhes de como você tem vivido a sua vida, até que ponto você está realmente priorizando Deus na sua vida, fazendo dele o Senhor da tua vida, confiando nele acima de tudo e de todos, e até que ponto, e isso ajuda a confirmar se estamos fazendo bem esse primeiro ponto da lei, né? Se a minha relação com o próximo, se a minha relação com meus irmãos, na minha igreja, na minha comunidade, com as pessoas com quem eu trabalho, se a minha relação com eles reflete verdadeiramente o quanto eu tenho vivido na presença do Senhor, o quanto Ele tem sido o Senhor da minha vida, o quanto Ele é de fato Deus único e verdadeiro na minha vida. Então,
desejo do nosso coração é que essas palavras nos levem a pensar o quanto nós estamos verdadeiramente vivendo segundo aquilo que Deus sempre procurou que entendêssemos quando nos chamou para ser seu povo e, e entre tudo aquilo que Ele fez, quando Ele nos deu da sua lei para que ela pudesse tanto mostrar o quanto somos pecadores, mas também nos orientar quanto à maneira devida de viver aqui nessa terra. Então, que Deus abençoe essa palavra que nós gostaríamos de deixar com os irmãos e agradecer também por tudo que os irmãos têm feito por nós, pelas orações valiosas, pelo fato de estar conosco aqui, muito embora não fisicamente, mas entendemos que a igreja é presente também quando tem orado, quando tem nos apoiado nesse ministério. Que Deus abençoe, busquemos a Deus em primeiro lugar e amemos como Ele nos ama. Amém. Até a próxima.